Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo aqui pra gente falar desse filme que saiu na Netflix chamado Hypnotic. A sinopse dele é bem curta. Sentindo que a sua vida está estagnada em todos os aspectos, Jen busca ajuda na hipnoterapia, só que acaba envolvida em um jogo psicológico mortal. Quando eu vi esse envolvido no jogo psicológico mortal, eu já sabia que o filme era tosco, que não tinha nada a ver com a real hipnoterapia. Tá? Então quem me acompanha, eu coloco vários vídeos aqui do que é realmente a hipnoterapia, inclusive tirando o mito que muita gente, muito hipnoterapeuta mesmo, coloca como se fosse um milagre de um tratamento. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, para não perder esse costume, eu vou falar um pouquinho desse filme aqui. Um pouquinho não, vou falar bastante. Eu assisti o filme inteiro fazendo anotações. Tá? Então tem uma folha inteira aqui, basicamente cada linha escrita é um horário do filme onde tem uma coisa que não tem nada a ver com a real hipnoterapia. Então por que eu decidi fazer esse vídeo aqui? Porque muita gente já tem muito medo da hipnose. Muita gente tem muito medo. Aí as pessoas vão e fazem um filme desse, onde parece que a pessoa é totalmente controlada, não tem sentido, né? Então isso atrapalha no nosso trabalho. Então eu estou aqui para mostrar o que é verdade e o que não é verdade dentro do filme, beleza? Fiz uma gambiarra aqui, coloquei um monitor, o notebook está aqui do cantinho que a gente possa puxar. Então a primeira parte que a gente vai falar são lá em 12 minutos. Tá? E se você não assistiu o filme, quer assistir com toda surpresa, não assiste esse vídeo, porque a gente vai falar no filme inteiro aqui. Eu vou contar o filme, né? Então não fica nessa de spoiler, né? O pessoal chama. Então não assista ao vídeo. Mas vamos lá, 12 minutos. Ela tá lá no hipnoterapeuta já. Vou aumentar o volume. Probably stop drinking. We should probably exercise more. We should probably get 8 hours of sleep a night. Jennifer, bad habits come from deeper issues. Maus hábitos vêm de questões mais profundas, sempre há uma causa raiz. Essa foi a primeira frase que me chamou a atenção no filme, porque é totalmente verdade. Tá? Então essa parte sim, ótimo. Maus hábitos têm uma causa raiz, uma emoção sempre tem uma causa raiz. Tudo começa em algum momento. O ser humano só faz o quê? O que aprende. Tá? Então uma pessoa que maltrata a outra, ela aprendeu a ser desse jeito. Esse maltrato vem talvez com uma questão instintiva de sobrevivência, enfim, cada caso é um caso. Mas tudo tem um porquê, tudo tem uma causa raiz. Então até aí, ok. What might that be for you? Vamos lá, vamos para 13 minutos e 40. Anotei tudo, falando que anotei tudo mesmo. Have anything after this? No. Have you ever tried? Já tentou hipnoterapia? No, I have not. Não, nunca. Ela dá uma risada, como se estivesse julgando, tanto que ele pergunta. Não sou uma pessoa que se deixa controlar. Tá? Então, aí já tem outra parte que não tem nada a ver. Será que se eu virar um pouquinho fica melhor para vocês aqui? Acho que fica. Então já não tem nada a ver também. Não sou uma pessoa que se deixa controlar. A hipnose dentro da hipnoterapia ou entretenimento não é uma questão de controlar o outro. Tá? Eu não controlo ninguém como hipnoterapeuta. Fazendo a hipnose com uma pessoa, ela não está sendo controlada por mim. Isso é um mito, isso não tem nada a ver. Tá? Não é uma questão de controlar o outro, isso é uma questão de você assumir mais controle sobre si mesmo. É o contrário do que é pregado. Vamos lá para 16 minutos. Ela fez a hipnoterapia, fez a hipnose e está acordando, entre aspas. Não é acordar o termo certo, mas está saindo do transe. Ela olha a hora. I feel like 3 minutes. Passou 1 hora, parece que foram 3 minutos. Ou seja, distorção do tempo. Isso é totalmente comum, isso é muito real. Eu já fiz tratamentos que duraram 3 horas e meia e a pessoa tinha achado que tinha passado somente 20 minutos, por exemplo. Então isso é normal acontecer, essa distorção do tempo. A maioria das pessoas
quando eu termino o tratamento, eu pergunto, quanto tempo você acha que passou? A pessoa às vezes fala, acho que passou uns 40 minutos, e passou 2 horas. Então, sempre tem uma distorção do tempo. Sempre não, mas mais de 99% aí. Vamos lá, 23 minutos. Você vê que até aí ele falou coisas reais do filme, né? Tem uma causa raiz, depois ele explica para ela da questão de controlar, né? Que ela fala que não é uma pessoa que se deixa controlar, e ele explica que não é assim. E agora essa distorção do tempo. Então essas 3 primeiras coisas que vieram logo no começo do filme, eu falei, opa, legal, tá falando uma coisa que é verdade dentro da hipnoterapia. Só que daí, a partir daí começa uma tosquice sem tamanho. Vamos ver. Vai para 23 minutos. Aí ela faz a hipnose. Uma música de suspense, né? E ela acorda na mesa da casa dela, sem se lembrar de nada. Ela vê que a mesa está posta para 2 pessoas, uma cadeira ali caída. Ela ouve um barulho no banheiro da casa dela. Ela vê o ex-noivo dela caído ali, vomitado e tudo. Tá? Daí ele explica um pouquinho depois o porquê que isso acontece. Ela descobre depois o porquê que ele está ali passando mal desse jeito. Mas o que é importante agora é vocês saberem que é como se ela estivesse lá no consultório. Daí entrou em hipnose, ela não se lembra de mais nada. E a partir dali, ela acorda na casa dela. Esse período de tempo some da cabeça dela, ela não consegue se lembrar. Não tem sentido, cara. Isso não acontece. Tá? Isso não acontece. Essa é a maior mentira tosca que tem. É impossível você apagar a memória de alguém. Não se apaga a memória. Já entraram pessoas em contato comigo. Vou deixar aqui pronto, 26 minutos. Já entraram pessoas em contato comigo perguntando que eu quero esquecer meu ex, esquecer minha ex. Tem como você apagar a minha memória? Por quê? Por causa de coisas como essa, que pregam como se você pudesse esquecer uma memória dentro da hipnose, dentro da hipnoterapia, ou o que seja. Não existe esquecer, apagar memória. Existe ressignificar e não existe apagar, ok? Vamos lá. Agora está em 26 minutos. A choice based on some preconceived notion that the world can even wrong us in the first place. It's ego. Ego derived from fear. You follow? So, the work we're doing is designed to eliminate that fear. Mais para frente aqui para não ficar. Aí ela está dormindo na casa dela e ela começa a ter alguns sonhos eróticos, digamos assim, como o hipnoterapeuta. Olha lá. Até Vou tomar uma água. É muito ruim, muito nada a ver. Não tem sentido, tá? Começa a sonhar, como se o cara tivesse colocado memórias. A gente estava falando de apagar memórias. É como se ele tivesse colocado algumas memórias dentro da cabeça dela. Não tem sentido. Memórias falsas, né? Vamos lá, 28 minutos. Em 28 minutos, ela se lembra de uma ligação. Lembra aquele período de tempo que ela acordou na casa dela? Ela esqueceu do consultório até a casa dela na mesa ali. Ela começa a ter alguns flashes de memória do que aconteceu nesse período de tempo. Por quê? Porque ela acha uma folha dentro da casa dela. Ela encontra uma folhinha do mercado. E ali está, acho que é molho de gergelim. E o ex-noivo dela, que estava desmaiado lá, tem alergia a gergelim. Então ele pode morrer realmente. Ele tem uma alergia muito forte a gergelim. E ela vê lá e fala, como assim esse molho de gergelim está aqui? Olha lá, óleo de gergelim. Ó, número desconhecido, ela se lembrando de ela na porta do mercado. Manda brasa.
O hipnoterapeuta ligou para ela, falou manda brasa, como se fosse um gatilho para que ela esquecesse tudo, comprasse o óleo de gergelim, colocasse na comida do ex-noivo e para matar o ex-noivo dela. Não preciso falar nada, né? Não preciso falar nada. Vamos lá, 30 minutos. Vê que não demora para ter uma tosquice, né? Parece que de 2 em 2 minutos tem uma tosquice. Ela está conversando com a amiga dela, que indicou, tá? Que indicou o hipnoterapeuta. Essa amiga dela também faz a hipnoterapia. What if there's something else going on? Anotei aqui, ó. Estou conversando sobre um grupo de adolescentes que foram hipnotizados para traficar e para roubar. You know what? This is what it was me. Therapists use hypnotherapy to help their patients quit smoking. Not to hack into their brains and it's not to hurt. This is just, it's not a thing. Look, that's what I thought too. Vai lá, ela conta. Na Suécia, um grupo de adolescentes é hipnotizado para traficar drogas. E todos têm um apagão. Na Alemanha, é hipnotizado para roubar bancos. Tem um lapso de memória. Não tem sentido. Não tem sentido. Tomar uma água com gás. Você gosta de água com gás? Eu sou viciado em água com gás. Vamos lá. 34 minutos. Tem 1h20 de filme. A gente está em 34 minutos. Olha o tanto de tosquice que já teve. 34 minutos. Vamos lá. Eles estão na polícia. E o policial começa a mostrar uma mulher que foi paciente desse hipnoterapeuta. E ele começa a mostrar um vídeo de segurança dessa mulher também atendendo o telefone, também ouvindo alguma coisa de algum gatilho, igual aconteceu com essa mulher aqui do Manda Brasa. Daí a mulher morre. É tosco demais. Claro. A ligação veio de um número bloqueado, seu comportamento mudou ao atender. Ela começa a ter medo de alguma coisa. Aí o policial pergunta, já ouviu falar em quiescência? Não. É a reação do corpo ao medo extremo. O corpo entra em paralisia, a frequência cardíaca aumenta, a respiração se intensifica, mas se demorar muito você morre. Então imagina, o hipnoterapeuta vai lá, instala um gatilho, não é nem palavra para usar, instala um gatilho dentro do seu cérebro que você, se ouvir uma palavra, você esquece tudo o que aconteceu durante o período de tempo. Não existe. Isso aqui, pior ainda, ele fala um gatilho, você começa a entrar nesse estado de quiescência e você morre. Gente, não tem sentido. Por isso que eu gosto de fazer esse vídeo, por isso que eu gosto de desmascarar essas coisas, porque é muito errado, muito ruim. Eles não falam nada no final de que é... Gente, tudo baseado em mentira, tudo baseado em filme, em ficção. Não fala nada disso. Aqui ela tenta gravar a hipnoterapia, a sessão. Ela põe no celular gravando para tentar ouvir o que ele fala. E aí ele pega e fala isso para ela. Por que você está me gravando? Ela não lembra. Ela não lembra. Lembra que ela esquece das sessões. Gente, isso não acontece, pelo amor de Deus. Vocês podem entrar no meu site. No meu site tem lá depoimentos em vídeo. Tem um monte de pessoas, tudo com autorização delas, contando como foi a experiência com a hipnoterapia. Pega lá, tem o nome das pessoas. Chega lá, conversa com alguma delas, se você quiser, e pergunta como que foi, se as pessoas apagaram, se as pessoas se esqueceram. Isso não existe, tá? Então, como ela se esquecia das sessões para que esses gatilhos fossem instalados, ela começou a gravar no celular. E no que ela gravou, ele pergunta, durante a sessão, e ela não lembra que isso aconteceu, por que você está me gravando? Ele pergunta para ela e ela começa a responder sem vontade, né? Então tá aí outra mentira, né? 2 mentiras, se você não se lembrar. Outra mentira é você falar o que você não quer falar. Imagina que eu vou colocar uma pessoa em transe, fazer ela esquecer que ela me deu o cartão de crédito dela, e eu peço a senha, a pessoa me fala a senha, que é uma coisa que ela não quer falar. Isso não existe, isso não acontece. Por que você está me gravando? Eu quero ouvir o que acontece durante as nossas sessões. Por isso que você estava na delegacia, ele está seguindo ela.
Então assim, ela começa a perceber o que foi que eles conversaram durante essa sessão. Que ela não se lembrava. Beleza, daí ele fica sabendo tudo o que estava acontecendo. É um filme de suspense, né? Então, vamos lá. 39 minutos. Vamos lá para 48 minutos. Isso aqui é tosco demais. O hipnoterapeuta entra na casa dela. Hello, Jennifer. Ele é muito ruim isso. O cara tenta entrar na casa dela, entra, né, na casa dela, ela tenta fugir dele. Jennifer, stop! Aí ela para, ela congela, não consegue se movimentar. Simplesmente não consegue se movimentar. É muito ruim, cara, isso não existe. A pessoa está em perigo, fugindo do cara, e ele tem um gatilho nela, que se ele falar pare, ela é obrigada a parar e ela não consegue se movimentar. Isso não existe, tá? Isso não existe. Aí ele fala as coisas com ela, ó, chega perto dela, fica ameaçando. Aí quando ele sai, ele fala relaxe. Aí ela consegue se mexer. Olha a tosquice. Oh, Jennifer, relax. Nem falar mais nada. Vocês já viram. Vamos lá. 56 minutos. O que acontece aqui que eu anotei? 56 minutos, ela está em outra terapeuta. A terapeuta fala para ela. Jim, how much do you really know about hypnotherapy? Not much. It's incredibly powerful. Fala que é uma ferramenta, a hipnoterapia realmente quando usada com cuidado e integridade, pode ser uma força para o bem. Beleza? Mas nas mãos erradas a hipnose pode ser perigosa. Cara, a hipnose, eles estão colocando isso. Por que pode ser perigosa, que eles estão falando aqui no filme? Porque é como se o hipnoterapeuta ou o hipnólogo te hipnotizasse e tivesse controle sobre você. Não é isso que acontece, estou repetindo. Isso não tem sentido, tá? Você está no controle o tempo inteiro durante o processo. Vamos lá, 58 minutos. 58 minutos, essa nova hipnoterapeuta aqui, terapeuta, tenta acessar o subconsciente da mulher e a mulher começa a passar mal. É bem tosco. Jen, can you hear me? Yes. Now I want you to tell me Quero que me conte everything tudo de you que se lembra from your session das suas with sessões que o Dr. Dr. Colin Mead. A mulher começa a passar mal. Começa a não conseguir respirar. Olha lá. Ou seja, além de tudo, eu consigo então colocar um gatilho na pessoa que ninguém mais consegue acessar o subconsciente dessa pessoa, e se a pessoa tentar, a pessoa vai ficar com falta de ar e morrer. O que vocês acham disso aí? É muito ridículo, cara. É ridículo demais. E quem já tem medo de hipnose assiste um filme desse, a pessoa se impede de usar uma ferramenta incrível para que ela possa mudar de vida, para que ela possa lidar com as suas dores emocionais. Não acreditem em filmes, por favor. Depois ela descobre que o terapeuta dela tem um mentor. Aqui, ó. Esse mentor, também um hipnoterapeuta, é procurado pela CIA, porque ele implantava memórias falsas nos pacientes dele. Não tem sentido também. Vamos lá, 1h04. Ela foi lá na casa do hipnoterapeuta para pegar alguma coisa lá, para provar alguma coisa. Eu não lembro direito. Não valia muito minha atenção o filme em relação à história. Só as tosquices. It's uncanny, isn't it? My wife was Olha lá, hipnoterapeuta. such a beautiful woman. But then so are you, Jen. I don't understand. Xavier was my father. He left me his place when he died.
Jennifer? Jennifer Sleep. E ela cai dormindo. Não tem sentido também, né? É a mesma coisa. Coloca um gatilho e a pessoa é obrigada a responder esse gatilho, mesmo contra a vontade dela. Se ele fala durma, ela caiu no chão dormindo. Não tem sentido, gente. Não tem sentido. Pensa que a gente tem um instinto de sobrevivência. Então, se ela está diante de um perigo, que é esse terapeuta que aparece no filme, se ela está diante de um perigo, ela vai estar sempre alerta para poder lutar contra esse perigo, lutar ou fugir, reação de luta ou fuga, medo, reação de luta ou fuga. Então ela vai lutar ou vai fugir contra esse perigo, não tem como ele falar durma e ela cai dormindo simplesmente. Tanto que pessoas que sofrem de ansiedade, sofrem de insônia, são pessoas que estão ali sempre querendo estar no controle das coisas. São pessoas que estão sempre no estado de alerta, sempre no estado de controle mesmo, de alerta, de controlar as situações. Então a pessoa não consegue relaxar, não consegue dormir. Imagina se é assim, durma, pum, acabou. A hipnoterapia não é um milagre e a hipnoterapia não controla ninguém. Tá? E a última coisa que aqui em 1h09, que ele fala para ela, With her. My favorite. You put them in my head. colocou isso na minha cabeça, Guess you're trying to replace porque está tentando substituí-la, que é a ex-esposa dele. Ela é parecida com a ex-esposa. O poder da hipnose, the memory. a memória plantada na mente, Given the right com a quantidade certa de cuidado e atenção, will blossom vai florescer numa nova realidade, reality. A whole new life. uma vida inteiramente nova, Believe yourself. fazer alguém acreditar que é alguém que não é. Cara, isso não existe. Você não muda a sua identidade, você não muda quem você é, porque você plantar memória não existe. Vamos falar então de ressignificação de trauma. A pessoa não muda a personalidade dela, a pessoa não muda quem ela é em essência. Ela sabe totalmente quem ela é, só que ela não está mais com aquela dor emocional. Tem uma parte aqui do filme também, tá aqui, ó, 39 minutos. Ela tenta ligar para a amiga dela, naquele momento eu pulei aqui, vou até voltar. A amiga dela, ela tenta ligar para a amiga dela para falar que o hipnoterapeuta está sabendo que elas foram na delegacia. Então o que o hipnoterapeuta faz? Ele liga para essa amiga dela que estava na polícia e fala um gatilho. Aí ela começa a ver uma aranha e bate o carro e morre ela e o marido. Where are you? I'm just in the car with Scott. Ela tá no carro do Scott e tal. I'm just in the car. Olha lá a aranha. Ele olhando pra ela, vê que não tem nada no colo dela, só que ela tá vendo como se fosse uma aranha ali. Tira, por favor, tira, por favor. E ela começa a ver a aranha. Por quê? Porque o hipnoterapeuta ligou pra ela, falou um gatilho. Ela estava dirigindo com o marido e ela viu uma aranha nela que não estava lá, simplesmente por causa do gatilho que ele falou. Essa aranha apareceu, aí ela bate o carro e morre. Ele mata então as testemunhas que estão sabendo do que ele está fazendo com a outra mulher, que é a principal do filme. Então, bom, esse é o filme Hypnotic. É uma tosquice atrás da outra. Você vê que o intervalo máximo aqui que eu tenho é de 10 minutos, não, nem 10, 9 minutos. O intervalo máximo que eu tenho de uma tosquice a outra, mas geralmente ali, ó, 3 minutos, 4 minutos, aparece uma coisa errada, uma coisa que não é dessa forma que funciona, tá? Então eu estou fazendo esse vídeo para conscientizar vocês que ainda não conhecem a hipnoterapia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A hipnoterapia não te controla, a hipnoterapia não vai colocar um gatilho para você morrer, não vai fazer você apagar uma memória. Você não vai esquecer de nada durante a sessão, muito pelo contrário. Se eu estou buscando memórias que estão lá no subconsciente, uma memória de longo prazo, te vem uma memória traumática que você não se lembra hoje conscientemente, às vezes uma memória com 2, 3, 4 anos de idade,
Você sai daqui se lembrando disso, do que você antes não lembrava. Então, é muito do contrário do que esse filme aqui mostra, beleza? Então, qualquer dúvida que tiver, fala comigo. Eu vou postar esse vídeo aqui no YouTube. Se quiser ver um pouquinho maior, pode ir lá no meu canal do YouTube. Eu vou postar esse mesmo vídeo, mas vou deixar aqui também no IGTV do Instagram, beleza? Qualquer dúvida, fala comigo. Pode falar comigo aqui pelo direct ou pelos comentários do YouTube, que a gente vai conversando, beleza? Se vocês souberem de mais algum filme tosco aí que faz essa apologia aí, a hipnose, de que controla, mata e essas coisas toscas e ridículas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só você falar comigo, que daí a gente faz um vídeo também mostrando, beleza? Um grande abraço e até mais.